De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Brasil chegou ao fim do primeiro semestre com a maior proporção de famílias endividadas em mais de uma década, quase 70%. E vou até levantar. A pesquisa considerou como dívida as contas em abertos no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro, de casa. Ai, difícil, né? E aí a gente pensa assim, mas para eu ter uma casa, um carro, tem que fazer dívida, não tem? Será? Para dar dica de economia doméstica para as famílias não ficarem no vermelho, eu recebo aqui na nossa casa a planejadora financeira Ana Cláudia Viana. Aninha, seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Salva a gente. Salvo. Estou aqui para isso. Quando a gente fala em economia doméstica, o que é economia doméstica? Economia doméstica é a gestão, a administração da entrada, né, as receitas da pessoa, ou da família, ou do casal, versus a saída, aquilo que eu tenho de despesas, né? A gestão e a administração da entrada e da saída é a gestão financeira, a economia doméstica, né, falando de famílias, né? Controlar a entrada e saída de peguei, saquei R$50 agora, e agora? Você trocou, você já não tem mais R$50. Anotar os gastos para saber onde é que eles vão. Isso é a economia doméstica, né? E é muito necessário que seja feito para que não se perca a mão, né? Então, mas aí é que eu vou te falar uma coisa que eu falho bastante nisso em casa. Eu acho que eu e meu marido. Aí a gente começa a fazer planilha. E aí a gente se perde na planilha. Você fala, não quero mais saber disso aqui não. Vou ter que ficar contando esses R$50 aqui, agora eu tenho 10. Como é que a gente faz para a gente melhorar um pouco essa visão? O que a gente tem que pensar? E eu acho que isso também vai muito da nossa crença com o dinheiro, né? Também. Eu tenho ainda um problema de pensar em dinheiro, né? Você fala assim, não pode pensar em dinheiro. Eu acho que a gente tem um pouco essa consciência ainda, né? Isso. Bom, vamos lá. A educação financeira, ela não é só planilha. A planilha é uma parte, uma fatia, uma visão do que é educação financeira, tá? Gerir, ter conhecimento de onde vai o dinheiro é apenas uma fonte de informação. Mas temos outra fonte de informação que é qual é o comportamento do casal, da pessoa ou da família financeiro, de consumo. Então, hoje nós já temos várias linhas de pesquisa na neuroeconomia, que é o estudo da ciência que busca entender qual é a influência do comportamento no consumo e qual essa crença básica sobre o dinheiro vai influenciar nas minhas atitudes. Então, se eu tenho um comportamento mais com dificuldade de falar não, e eu vou numa loja e a vendedora é super simpática, eu perco a mão ali no controle, porque ela vai oferecendo e eu não sei verbalizar não, e aí eu vou consumindo. Um outro tipo de comportamento é eu estar angustiada, cansada ou insatisfeita e ir comprar para me desestressar, né? Então, quando nós falamos de educação financeira, o comportamento e as crenças estão embutidas nesse conceito. Não é apenas planilha, porque realmente controlar item por item é um pouco desgastante e existem perfil comportamental que não tem facilidade com números. Então, entender como que você se comporta é muito importante, né? Daí depois, se eu tenho um marido, qual é a crença básica sobre o dinheiro que ele tem, qual é o comportamento de consumo que ele tem, aí começa a ficar mais complexo. Legal. Né? A família, ela envolve outras pessoas. Então, eu venho da minha família com a minha crença sobre dinheiro. Então, vamos supor que a minha família sempre ensinou o conceito de anota tudo, seja certinha. Aí eu tenho um companheiro que é extremamente bagunçado, que não sabe quanto que ganha. Então, aí começam os conflitos familiares por não se alinhar na gestão de como que vamos conduzir o nosso dinheiro.
né? Então, crenças, se eu penso, às vezes não é só controlar a saída, né? Cada caso é um caso. Às vezes eu tenho que focar na entrada, né? Ganhar mais. Às vezes eu já cortei todos os gastos, eu já tenho um orçamento extremamente apertado, então já não tá mais, a minha dificuldade já não tá mais em controlar as despesas, e sim como que eu vou fazer para aumentar as receitas. As receitas, legal. Então, a saúde financeira e a saúde profissional, apesar de andarem, caminharem lado a lado, elas são extremamente independentes, né? Às vezes eu estou muito satisfeita com a minha saúde profissional, mas a minha saúde financeira não. E como eu lido com o dinheiro vai fazer com que eu entenda que essas coisas não precisam caminhar junto, né? Às vezes eu acho, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais. E não é isso. Eu preciso administrar melhor aquilo que ganho, né? Então, cada caso tem uma característica, né? Interessantíssimo. A gente tem aqui, ó, você falando das crenças, e a gente tem bem essas mesmo. É difícil ganhar dinheiro. É difícil de ganhar dinheiro. Então, se eu creio que é difícil ganhar dinheiro, muito provavelmente eu vou ter problemas na receita, né? Na entrada, porque eu já creio que é difícil ganhar dinheiro. E aí é uma frase que a gente fala tanto, não é? O dinheiro suado é dinheiro abençoado, também é uma crença, né? Esperar a crença mais comum entre nós brasileiros e que ela é um pouco danosa para nós é esperar sobrar para investir. Sim. Né? E o investimento, ele não é assim que funciona. Eu tenho que incluir uma verba de investimento, um percentual de rendimento, do meu rendimento para o investimento, para a aposentadoria, para um fundo de reserva, para a realização de um sonho, inclusive, né? Então, a crença também de quem controla dinheiro, quem deve controlar dinheiro é homem, né? Então, nós somos a maioria, nós mulheres somos a maioria na sociedade brasileira. A maioria das mulheres são chefes de família, cuida dos seus próprios filhos sozinha, né? Então, essa crença de esperar sobrar para investir e que isso é coisa de homem pode prejudicar a saúde financeira dessa mulher, né? Então, não, tome a rédea da sua vida, todo mundo é capaz de controlar, todo mundo é capaz de entender, né? Basta estar proposto a aprender, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que o que você falou é muito importante quando a gente fala sobre o trabalho, né? Porque muitas pessoas falam, eu sou muito feliz no que eu faço, mas o que eu ganho não é suficiente. É uma questão de visão, né? Muitas vezes, de entender se eu tenho um tempo a mais para colocar outros planejamentos e ter uma receita maior. Será que eu consigo fazer algo por fora? Será que eu tenho uma outra coisa que eu também gosto de fazer e que daria para conciliar? Não sei, né? Ou será que eu não estou gastando mais do que, né, do que eu poderia, do que eu deveria? Eu acho que isso também faz falta, porque a gente fica só na reclamação, não é? Só. Então, às reclamar. vezes, se eu penso que eu tenho que ganhar mais para investir, eu tô naquela crença que de quando sobrar eu vou investir. E daí nunca vai sobrar. Você vai ganhar o aumento, mas não vai sobrar, porque você já incorporou aquilo nos seus gastos. Então, se na hora que caiu lá a receita, né, você recebeu seu pagamento, sua Prolabore, né, alguma receita, já tem que especificar ali na fonte. Vamos reservar aqui 10%, 15%. Não importa o percentual e também não importa o valor, porque outra crença de nós brasileiros é que precisamos de muito dinheiro para investir. Não precisa. Temos investimentos a partir de R$50. Então, assim, é acessível, né? E se você não tem os R$50, você pode ir juntando até chegar aos R$50 e investir. Outra crença também muito danosa para nós brasileiros é que a conta poupança é um investimento. E não é. É apenas um tipo de conta corrente. Mas antes de falar de investimento, que tipo de investimento que é melhor agora, no momento, nós precisamos entender quem é que está vindo, né? Com quem é a pessoa,
o casal, a família, quem é? Quais são as características comportamentais deles, né? Para assim traçar um planejamento e depois comprar produtos financeiros. Entendi. Né? Você falou das crenças. Qual seria uma outra coisa que a gente deveria preocupar assim, no nosso comportamento para a gente começar a seguir esse planejamento? Incluir as crianças, no caso da família, incluir as crianças na gestão doméstica e no orçamento e fazer planos com elas. Então, é uma crença que dinheiro é coisa de adulto. E não, a educação financeira tem que ser logo quando a criança começa a contar, né, começa a saber falar, começa a pedir coisas. Então, dar dinheiro, notas para ela manusear, informar qual que é de R$20, qual que é de R$10, qual que vale mais, qual que vale menos. Com esse dinheirinho, o que a gente pode comprar no mercado ou na loja de brinquedos, né? Já colocar chamar a criança na responsabilidade do orçamento. Então, por exemplo, vamos viajar no final do ano? Vamos viajar no final do ano. Temos X de orçamento. E aí, criançada, o que vocês querem fazer? Fazer com que eles palpitem, para que eles entendam de forma leve e segura, através dos pais, como é que se deve tratar o dinheiro, né? Como é que eu devo lidar com o dinheiro? Que então, a gente pensa às vezes que o dinheiro é algo assim, quando a gente é criança também, a mãe fala, não pega no dinheiro que é sujo, isso, não é? Não tem essa coisa. A crença do dinheiro sujo. A crença do dinheiro sujo, né? Aí você não quer saber dele. Então, às vezes, eu atendo muitas pessoas que quando tem problemas de receita, vêm com um comportamento, com o seguinte comportamento, eu sou profissional liberal e não sei cobrar o meu serviço. Então, o Zezinho me deve, mas eu não sei chegar lá nele, olha, Zezinho, me paga, ou não tenho confiança que o meu trabalho, o meu produto tenha valor. Então, assim, no mercado, o meu produto, sei lá, vale R$20. Mas você pode me dar R$5, tá tudo bem. Né? Isso é desvalorizar o dinheiro porque vem dessa crença básica de que o dinheiro é sujo, então eu não quero nem pegar, eu não quero ter intimidade com ele. E aí vamos ter problemas de receita, né? Problemas de entrada de dinheiro. Né? Porque aí como é que a gente, né? Eu até falei no começo do programa, e é uma coisa que eu já ouvi muito também, né? Como é que eu vou ter meu primeiro carro se não for fazendo um financiamento? Como é que eu vou ter de repente a minha casa se não for fazendo um financiamento? Não que não possa, mas também tem que ser uma coisa mais sadia, não é? Exatamente. A gente conseguir lidar com isso. O que você falaria? Porque as pessoas falam, gente, muita gente ficou desempregada, né? Principalmente nessa situação. Tipo, pediram empréstimo, né? E aí, às vezes, não tá conseguindo pagar. E aí você começa a diminuir aqui, não tem da onde. Assim, tá difícil para todo mundo, né? Então, o dinheiro acaba sendo aquela coisa, tá difícil demais. Demais, né? Exatamente. Mas como que a gente consegue lidar melhor com essas situações? Porque também é como o mundo, né? Vai girando, uma hora a gente tá aqui, outra tá Exatamente. aqui. Como é que a gente se prepara para isso? O fundo de reserva é uma excelente ferramenta para essas oscilações de renda, né? Ora eu ganho, ora eu não tenho ganho. Então eu tenho que ver qual é a minha renda que eu preciso por um ano e ter um fundo de reserva que me dê segurança se caso eu fique desempregada, ou para os profissionais liberais, como advogados, corretores de imóveis, né, que recebe aquele bolão, depois fica 2, 3 meses, né? Então, ver o valor das despesas fixas e criar um fundo de reserva. A parte de comprar, há casos e casos. Realmente existem casos que o financiamento compensa no imóvel, né? Ou alguma máquina que você vai usar para trabalhar, né? Para fazer mais dinheiro, para fabricar dinheiro, né? Mas há casos e casos. Se eu tiver um fundo de reserva, um dinheiro aplicado, o banco me empresta, né, financia a juros mais baixos. Então, eu posso não mexer naquele fundo de reserva e pedir dinheiro do banco emprestado. Existem outros tipos de compra planejadas, como, por exemplo, o consórcio, né? E existe
o investimento mesmo, de fato, você guardando o seu dinheiro até que você tenha uma quantidade razoável para você pagar à vista ou para financiar o mínimo possível. Então, a dica básica, o comprometimento de moradia, o que eu gasto com a minha moradia, não pode ultrapassar a 30% do que eu ganho, né? Isso faz com que eu fique numa zona de conforto, né? Ele não compromete todo o meu rendimento. Quando se fala de carro, né, principalmente os homens têm bastante dificuldade nessa parte na gestão financeira, que é aquela empolgação de querer comprar o carro e tudo mais, e ver só as parcelas que cabem no bolso. E não é isso. Nós temos manutenção, nós temos seguro, nós temos IPVA, nós temos emplacamento, nós temos, enfim, uma infinidade de outras despesas que vem embutida nesse financiamento, né? Então, se ele já compromete uma grande parte, um percentual muito grande da minha renda, já não é saudável, né? Porque eu vou ter outras despesas. E daí, se o carro quebra? Se 80% do meu orçamento já está comprometido para a manutenção do carro, gasolina, pedágio, blá, blá, blá. E aí, ele quebra, da onde que eu vou tirar dinheiro? Daí eu não como, não bebo, né? Então, assim, o percentual de cada despesa, né, deve ser equilibrado. Eu acredito muito que despesas são como unhas, sempre devem ser aparadas. Boa dica. Já tem pergunta já, então vamos lá do Carlos Augusto. Boa tarde, sou solteiro, moro de aluguel e tenho muita dificuldade de saber como iniciar o meu orçamento. Tem exemplo de como iniciar? E aí? Simples. O orçamento não requer grandes estruturas. Se a pessoa tem habilidades tecnológicas de fazer no aplicativo, por exemplo, segue por essa linha. Não gosta de tecnologia? Caderninho, o velho caderninho. O velho, não tem receita. É simples, controlar quanto que se gasta, né? Então, evitar sacar dinheiro, evitar andar com dinheiro em nota, comprar no débito ou no crédito. Sim, o crédito pode ser benéfico se souber usar o cartão. Legal, boa. Isso é uma boa dica. Por isso que ele existe, né? Ele tem os benefícios dele, a gente tem que saber usar, né? Isso. Boa, Aninha. Vamos lá, mais perguntas do Ronaldo, Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa tarde. Como faço para controlar o salário da aposentadoria? Eu estava acostumado a receber 2 vezes ao mês. Ai, Ronaldo, é mesmo, muda muito, né? Muda muito. Por isso que entender quanto que você gasta ao ano é muito importante para iniciar um planejamento financeiro, né? Ter o fundo de reserva para que quando eu não tenha o rendimento eu possa sacar de algum lugar para cumprir, depois eu devolvo. É como se eu fizesse um empréstimo para mim mesmo, né? Então, antecipar despesas também é importante no fundo de reserva, ele dá essa liberdade, né? No caso dele, que é uma aposentadoria, saber se ele estava acostumado a receber 2 vezes por mês e não existe mais essas 2 datas, vamos assim supor, o controle tem que ser um pouco mais rigoroso, né? Porque quando eu tenho 2 datas, eu fico um pouco relaxado. Dia 5 eu sei que entra tal, aí eu vou gastar, porque eu sei que dia 20 vai entrar mais tanto. Como eu não tenho mais isso, eu só tenho essa gestão, então eu tenho que saber quanto que eu vou gastar durante o mês para que eu já quite essas obrigações, né? E aí, com a sobra, eu ter os meus gastos de, sei lá, uma pizza, um lazer, que está fora do orçamento doméstico, né? Boa. Mas antecipar as obrigações. Sempre, né? Pra gente não ficar desesperado. Isso. Tem mais perguntinhas? Já acabou, diretor? Ai, sabe o que eu queria? Quando você voltar de novo, já vou convidar ela de novo, diretor, tá vendo? Doutor, diretor. Você gostou do respeito agora, né, diretor? Eu acho muito legal, porque as pessoas têm bastante curiosidade na hora que faz um financiamento, por exemplo, e aí fala assim, ai, sobrou um dinheirinho, será que eu poderia quitar as últimas parcelas junto com essa? Ou poderia guardar esse dinheiro? O que é a melhor forma?
Cada caso é um caso. Eu preciso saber qual é o custo desse financiamento. Como eu te disse antes, às vezes o financiamento tem uma taxa super baixa. Não compensa antecipar. Compensa eu guardar esse dinheiro, deixar aplicado ou investir em um negócio, fazer esse dinheiro girar de alguma forma para que ele dobre, né? Para que ele tenha filhotinhos, né? E às vezes não compensa. Então, cada caso é um caso. Quanto custa esse financiamento? O custo dele é maior do que as aplicações estão pagando? Se sim, sim, vamos antecipar, pegar esse dinheiro e antecipar. Se não, não, né? No caso, principalmente no caso de imóvel, né? Que às vezes cada contrato tem uma característica, às vezes não compensa. Compensa você colocar o seu dinheiro para investir do que antecipar, né? Boa. Mas a gente vai fazer um monte de pergunta para você. Adorei. Aproveita, minha gente, segue lá na internet, @pensilume, tudo junto, isso mesmo, né? E o site é o pensilume.com e o telefone é o 11 95050 5551. Isso mesmo. Gostei. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bom.